Pedro estava brincando com um drone caríssimo que o pai tinha lhe dado, um presente para praticar noções de engenharia aeroespacial. Ele perdeu o controle do aparelho, que caiu em um dos dutos de ventilação na lateral da mansão. "O pai vai me matar!" Ele gritou em pânico genuíno. "Ele não vai! A gente resolve!" eu disse, tentando manter a calma. O duto era estreito. Uma grade de metal cobria a entrada. Conseguimos tirar a grade, e como eu era menor, me enfiei pelo espaço apertado para recuperar o drone. Lá dentro, na penumbra, o drone estava intacto. Mas minha mão escorregou no concreto áspero e senti uma placa de metal solta. Curiosa, puxei-a. Atrás dela, escondido em um vão na estrutura, havia uma pequena caixa de metal, enferrujada e empoeirada. Não parecia parte da instalação. Parecia escondida. Com o coração batendo forte, puxei a caixa. Lá fora, com Pedro vigiando ansioso, abri a tampa. Dentro, não havia brinquedos ou tesouros de criança. Havia um pendrive preto comum e um envelope amarelado. No envelope, uma carta manuscrita, com uma caligrafia que eu reconheci das poucas fotos que Pedro me mostrou, era da mãe dele, Isabela. A carta começava assim: "Se você está lendo isso, Pedro, meu amor, é porque o pior aconteceu. E se o pior aconteceu, é porque seu pai descobriu que eu sei a verdade sobre o projeto Minotauro." Minhas mãos tremiam. Pedro olhava para mim, confuso e assustado. "O que é, Elisa? O que é isso?" Eu não respondi. Meus olhos corriam pelas palavras na página, cada uma mais aterradora que a anterior. Não era apenas uma carta. Era uma confissão, um grito de alerta, e era a prova de que a morte de Isabela Claridon não tinha sido um acidente. Eduardo Claridon não era apenas um magnata impiedoso. Ele era algo muito, muito pior, e seu império foi construído sobre um segredo tão mortal que sua própria esposa teve que morrer para protegê-lo. E agora eu tinha esse segredo em minhas mãos. O sangue correu gelado nas minhas veias. O barulho das ondas lá embaixo pareceu sumir, substituído por um zumbido agudo nos meus ouvidos. Projeto Minotauro. As palavras da carta da Isabela queimavam minha retina. O projeto Minotauro não é uma mina, Pedro. É um cemitério. Seu pai sabe que a terra indígena que ele comprou está contaminada com rejeitos tóxicos de uma operação antiga. Césio, chumbo, mercúrio. Ele escondeu os relatórios, subornou peritos, calou quem precisava calar. As pessoas daquela região estão morrendo lentamente, envenenadas pela água que bebem. Crianças, Pedro, crianças como você. Ele vai expandir a mina, vai cavar mais fundo e liberar todo esse veneno no rio principal. Milhares vão morrer. Eu confrontei ele. Disse que ia para a imprensa. Ele me chamou de louca. Disse que eu ia destruir a família, destruir tudo que ele construiu. Tenho medo, meu amor. Tenho muito medo. Se algo acontecer comigo, não foi um acidente. Guarde isso. Um dia você vai saber o que fazer. Não era uma carta, era um testamento, um último ato de amor de uma mãe tentando proteger não apenas o filho, mas milhares de inocentes. Elisa, a voz de Pedro, era um fio de terror, puxando-me de volta à realidade. Seus olhos estavam arregalados, fixos no papel em minhas mãos trêmulas. O que a mamãe escreveu? O que é o projeto Minotauro? Meu instinto, aquele mesmo que me fizera enterrar minha própria filha, gritou para eu protegê-lo. Ele era apenas uma criança que já carregava um fardo imenso. Nada, querido, eu menti. Minha voz sai faríngea e estranha. São só lembranças da sua mãe, coisas pessoais. Dobrei a carta rapidamente e a enfiei no bolso do meu avental, junto com o pendrive. O metal do dispositivo parecia queimar minha pele através do tecido. Mas ela falou do pai, ele insistiu, sua inteligência aguçada percebendo minha hesitação. Ela estava com medo dele? Pedro, por favor. Eu me ajoelhei na frente dele, colocando as mãos em seus ombros magros. Ele estava tremendo. Algumas coisas são muito complicadas para agora. Você precisa confiar em mim. Por favor. Ele me olhou por um longo momento.
seus olhos buscando a verdade nos meus. Eu vi a confiança que havíamos construído balançar, ameaçada pelo segredo que agora pairva entre nós. Finalmente, ele acenou com a cabeça, uma única vez, mas o medo não saiu de seus olhos. Escondi a caixa de metal de volta no duto, tampei a abertura e levei Pedro de volta para dentro, o drone esquecido em minhas mãos. Minha mente trabalhava freneticamente. Eduardo Claridon era um assassino em massa que lucrava com o sofrimento alheio. E ele tinha matado a própria esposa para proteger seu segredo. Agora eu sabia. E saber era uma sentença de morte. Se ele descobrisse, o pânico quis tomar conta de mim, um frio paralisante que subia da espinha. Eu era apenas uma babá, uma mulher quebrada, sem recursos, sem influência. Como eu poderia enfrentar um dos homens mais poderosos do país? Mas então eu olhei para Pedro, para a criança pálida e assustada que confiava em mim, e lembrei da minha própria filha. Lembrei da injustiça de uma doença terrível, levando uma vida inocente. Aqui, a injustiça era ativa, intencional. Era veneno sendo despejado em água potável por ganância. Eu não podia fugir, não desta vez. A primeira coisa que fiz foi fazer uma cópia digital da carta. Usei o scanner antigo do escritório do Sr. Almeida quando ele não estava. E enviei o arquivo para um e-mail fictício que criei na hora. O pendrive eu escondi em um lugar que só eu conhecia. Dentro do vaso sanitário de reserva no meu banheiro, lacrado em um saco plástico. A carta original permaneceu no meu bolso, uma presença constante e ameaçadora. Viver dentro da mansão tornou-se um exercício de pura tensão. Cada passo de Eduardo Claridon ecoava como uma ameaça. Cada olhar seu parecia carregado de suspeita. Eu evitava encontrá-lo, mantendo Pedro ocupado em partes distantes da casa. Uma semana depois do achado, Claridon me chamou em seu escritório. Ele estava de costas para a porta, olhando a imensidão do oceano através do vidro à prova de balas. A sala era fria, cheia de madeira escura e artefatos indígenas caríssimos, que pareciam zombar da destruição que ele causava. Senhorita. Elisa, ele disse sem se virar. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas carregada de uma autoridade inquestionável. O Sr. Almeida informou que Pedro parece perturbado, ansioso. Você notou algo? Meu coração disparou. Ele sabe. Alguém viu. Ele sabe. Não, senhor. Eu forcei minha voz a parecer calma, neutra. Ele tem tido algumas noites de sono agitado. Talvez sejam apenas pesadelos comuns da idade. Ele finalmente se virou. Seus olhos da cor do aço me escrutinaram. Era como ser olhada por um predador. Pesadelos, ele repetiu, saboreando a palavra. E o que você acha que poderia estar causando esses pesadelos, senhorita Elisa? O ar pareceu sair da sala. Ele sabia, tinha certeza. Eu não sei, senhor. Talvez saudades da mãe. Ele caminhou lentamente em minha direção, até ficar a apenas um passo de mim. Eu pude sentir o cheiro de seu aftershave caro, um aroma amadeirado e gelado. Veja, Elisa, ele disse, baixando a voz ainda mais. Pedro é um ativo muito valioso. Sua mente é especial. Não posso permitir que nada, e nem ninguém o perturbe. Você entende? Era uma ameaça perfeitamente embalada em preocupação paterna. Perfeitamente, senhor, sussurrei, baixando meus olhos. Bom, ele deu meia volta e voltou para sua mesa, o assunto encerrado. Mantenha-me informado. Qualquer mudança de comportamento, por menor que seja. E Elisa, ele parou sem olhar para trás. Não me decepcione. Saí do escritório com as pernas tremendo, suando frio. A mensagem era clara. Eu estava sendo observada. Qualquer passo em falso seria meu fim. A pressão era insuportável. Precisava de ajuda. Precisava de alguém de fora. Lembrei-me de um nome que Isabela havia riscado freneticamente no final da carta, como um último pensamento. Procurar o repórter Gabriel Costa. A voz do povo. Ele desconfiava. Ele tentou me avisar.
Na minha próxima folga, inventei uma desculpa sobre precisar comprar produtos de higiene pessoal e peguei o ônibus para a cidade. A redação de A Voz do Povo era um contraste gritante com a mansão Clarendon. Uma sala caótica, com mesas empilhadas de papéis, o som constante de teclados e telefones tocando. Gabriel Costa era um homem jovem, de talvez 30 anos, com olhos cansados, mas intensos, por trás de óculos desajustados e uma camisa amarrotada. Ele me olhou com ceticismo quando me apresentei como a babá de Pedro Clarendon. O que uma funcionária da família Clarendon quer com um jornal de fundo de quintal como esse? Ele perguntou, cruzando os braços. Eu não disse uma palavra. Simplesmente coloquei a cópia amassada da carta de Isabela na mesa dele. Ele pegou o papel com relutância, seus olhos escaneando as primeiras linhas. A expressão cética em seu rosto se transformou lentamente em choque, depois em raiva pura. Quando terminou, ele olhou para mim pálido. Onde você conseguiu isso? Isso não importa, é verdade? Ele soltou uma risada amarga. É verdade? Isabela veio até mim meses antes de morrer. Ela tinha fragmentos de informação, suspeitas, mas não tinha prova concreta. Eu cavei. Mas a Clarendon Mining é uma fortaleza. Todas as minhas fontes secaram. As que não secaram, bem, algumas tiveram acidentes também. Ele olhou para a carta novamente, sua mão tremendo levemente. Ela conseguiu. Ela realmente conseguiu a prova. O pendrive, eu disse. Ela mencionou um pendrive com dados, relatórios adulterados. O olhar dele se intensificou. Onde está? Escondido, em um lugar seguro. Não podia confiar nele completamente. Não ainda. Precisamos daquilo, Elisa. Isso não é só sobre uma morte. É sobre um ecocídio. É sobre assassinato em massa. Sua voz estava elevada, cheia de uma paixão contida que me deu um fio de esperança. Eu sei, eu disse calmamente. Mas ele está me observando. Se eu fizer um movimento errado, ele descobre. E o Pedro, ele não pode sofrer mais. Gabriel passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Certo, certo. Você está certa. Precisamos ser espertos. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. O pendrive, precisamos ver o que tem lá. Você consegue tirar uma cópia? Trazer para mim? Talvez. Mas, e depois? O que fazemos? Depois, um sorriso sombrio cruzou o rosto dele. Depois, nós derrubamos o império dele. Linha por linha, tijolo por tijolo. Voltei para a mansão naquela noite com um plano incipiente e um medo ainda maior, mas também com uma determinação renovada. Eu não estava sozinha. Aproveitei uma noite em que Clarendon estava em São Paulo para negócios. Esperei até tarde, certeza de que Pedro estava em um sono profundo. Com o coração batendo no meu peito, peguei o pendrive do seu esconderijo e, usando o computador velho da biblioteca que o Sr. Almeida usava para contabilidade doméstica, conectei-o. Foram segundos de puro terror, esperando que um alarme silencioso fosse acionado em algum lugar. A tela piscou, mostrando uma pasta com vários arquivos com nomes em código. Réu, fiscal, alterado.pdf, laudo, salde suprimido, ponquecelis, suborno, perito, vídeo.mov. Eu não precisei abrir todos. Um foi suficiente. Um vídeo, filmado com uma câmera escondida, mostrava Eduardo Clarendon em pessoa, entregando uma maleta cheia de dinheiro para um funcionário público da ANM, Agência Nacional de Mineração. Certifique-se de que o relatório de impacto ambiental some, a voz fria de Clarendon dizia na gravação. E o senhor some da região também. Compre uma casa longe daqui, muito longe. Era a prova irrefutável. Copiei todos os arquivos para um cartão de memória que eu tinha escondido dentro de um livro velho. Levei o pendrive de volta para seu esconderijo, meu corpo todo tremendo de adrenalina. No dia seguinte, encontrei Gabriel novamente e lhe entreguei o cartão de memória. Seus olhos brilharam com uma mistura de triunfo e horror ao ver o conteúdo. É isso, ele sussurrou, maravilhado e aterrorizado. É a arma que precisamos. Mas o império de Eduardo Clarendon tinha olhos em todos os lugares.
2 dias depois, ao voltar do mercado com Pedro, o Sr. Almeida me esperava na entrada. Seu rosto estava mais pálido e grave do que o usual. Senhorita Elisa, ele disse, sua voz contida. O Sr. Clarendon voltou mais cedo. Ele gostaria de vê-la em seu escritório. Imediatamente. Ele segurava seu tablet. Na tela, claramente visível, estava uma imagem granulada da câmera de segurança do corredor da biblioteca, mostrando minha figura claramente conectando o pendrive no computador na noite anterior. Eles sabiam. Tudo estava perdido. O coração parou. O mundo desabou. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez só. A imagem na tela do tablet do Sr. Almeida era inconfundível. Um veredicto final em pixels. Lá estava eu, nítida como o dia, inclinada sobre o computador da biblioteca, o pendrive prateado claramente visível na minha mão trêmula, conectado à porta USB. Eles sabiam. Tudo estava perdido. O instinto primordial de fuga disparou em cada neurônio. Um grito surdo para correr, para pegar Pedro e sumir dali. Mas minhas pernas eram de chumbo, enraizadas no mármore frio do saguão. Pedro, ao meu lado, sentiu a mudança. Sua pequena mão se apertou na minha e eu pude sentir seu pulso acelerado contra minha pele. Elisa? Sua voz era um sussurro assustado. O Sr. Almeida não disse mais nada. Seus olhos, por trás das lentes, transmitiam uma mistura complexa de pena e dever cumprido. Ele apenas fez um gesto solene com a cabeça em direção à escada que levava aos aposentos privados, ao escritório de Eduardo Clarendon. Cada degrau que subi foi uma agonia. O peso do pendrive no meu bolso, agora uma prova contra mim, parecia uma tonelada. A carta da Isabela queimava como brasa. Os arquivos que eu tinha copiado eram minha sentença de morte. Eu tinha sido tola, tão ingênua. Acreditara que poderia lutar contra um titã em seu próprio castelo, sem ser vista. A porta do escritório estava entreaberta. Eu a empurrei, meus passos silenciosos no carpete espesso. Eduardo Clarendon não estava na sua cadeira impositiva atrás da mesa. Ele estava de pé, de costas, na imensa janela, olhando para o horizonte onde o céu cinza encontrava o mar cinza. O helicóptero dele estava lá, pousado no heliponto, suas pás ainda girando lentamente como um predador descansando após a caça. Ele tinha voltado mais cedo, sim, muito mais cedo. Ele não se virou imediatamente. Deixou o silêncio pesar, deixou o medo se espalhar pela sala como um gás venenoso. Eu conseguia ouvir o tic-tac reluzente de um relógio de parede caríssimo, marcando os últimos segundos da minha vida como a conhecia. Senhorita Elisa. A voz dele não era um rugido, era uma lâmina de gelo, cortante e precisa. Ele se virou lentamente. Seu rosto não estava contorcido pela raiva. Estava sereno, e isso era infinitamente mais assustador. Parece que houve uma violação de confiança. Ele caminhou até a mesa e pegou um controle remoto. Um painel na parede se iluminou, e a mesma imagem do tablet do Sr. Almeida preencheu a tela plana, ainda maior, ainda mais incriminatória. Você se importaria de me explicar? Ele continuou, seus olhos de aço fixos em mim. O que você estava fazendo, conectando um dispositivo de armazenamento não autorizado no sistema da minha casa, fora do horário de trabalho, escondida como uma rata? Minha boca estava seca como poeira. Qualquer mentira que eu tentasse inventar seria esmagada na hora. Ele não estava perguntando, estava acusando. Eu estava apenas... Poupe-me. Ele cortou, sua voz ainda baixa, mas com uma intensidade que fez eu estremecer. O sistema de segurança é da mais alta tecnologia, senhorita Elisa. Ele não só registra imagens, ele faz um backup automático de qualquer dado transferido para ou de um dispositivo externo, para fins de segurança corporativa. Meu estômago embrulhou. Um backup. Ele não só sabia que eu tinha usado o pendrive. Ele tinha uma cópia de tudo que estava nele. Ele tinha os relatórios adulterados, o laudo de saúde suprimido, o vídeo do suborno, tudo. O que você fez com a cópia que tirou? A pergunta veio como um golpe.
Eu balancei a cabeça, incapaz de formar palavras. Assim, claro, você deu para alguém. Para um jornalista, talvez. Um daqueles cachorrinhos famintos que farejam lixo. Ele deu um passo à frente. Sabe, Elisa, eu construí um império porque eu entendo as pessoas. Elas são motivadas por coisas simples. Ganância, medo, amor. Ele parou a poucos centímetros de mim. Eu pude sentir o frio que emanava dele. Você não é gananciosa, e pelo que sei, não tem ninguém para amar, exceto, talvez, meu filho. O sangue gelou nas minhas veias. Não toque nele. A frase saiu como um rosnado, um instinto puro e primitivo que superou o medo. Ele sorriu, um sorriso fino e cruel. Então é o medo. Interessante. Onde está o dispositivo original que você tirou do duto de ventilação? Eu não respondi. Meus olhos devem ter traído meu pavor, porque ele assentiu, como se tivesse confirmado uma suspeita. O Sr. Almeida e alguns dos meus assistentes de segurança vão acompanhá-la ao seu quarto agora. Você vai lhes entregar o pendrive e você vai me dizer o nome da pessoa para quem você entregou a cópia. Tudo bem? Era uma ordem, não uma pergunta. A ameaça pairando no ar era tão pesada que eu quase conseguia tocá-la. E se eu me recusar? Eu desafiei, minha voz trêmula. A calma dele se quebrou por uma fração de segundo. Um lampejo de fúria pura cruzou seus olhos. Então vou ter que encontrar outras formas de persuasão. E eu garanto, Elisa, você não vai gostar delas. Pedro não vai gostar delas. O uso do nome dele, a ameaça velada, mas cristalina, foi o golpe final. Eu estava encurralada, derrotada. Deixei que o senhor, Almeida e dois homens grandes de terno, que pareciam saídos de um filme de máfia, me acompanhassem até o quarto de empregada. Com mãos trêmulas, peguei o pendrive de dentro do vaso sanitário de reserva e o entreguei ao mordomo. Seus olhos evitaram os meus. De volta ao escritório, eu disse o nome que eu sabia que ele queria ouvir. Gabriel Costa, a voz do povo. Claridon assentiu, satisfeito. Obrigado pela sua cooperação. Ele pegou o telefone da mesa e discou um número. Silva, tem um problema para resolver. Um repórter chamado Gabriel Costa, do jornal A Voz do Povo. Faça sumir o artigo que ele está trabalhando. E o problema? Permanentemente. Ele desligou sem nem mesmo olhar para mim. O mundo girou. Eu tinha condenado Gabriel. Eu tinha entregue a única pessoa que poderia me ajudar. E eu perguntei. Minha voz um fio de esperança. Você, senhorita Elisa, vai fazer suas malas. Você está demitida. Um carro vai levá-la para fora da propriedade. Se você ver falar uma palavra sobre o que viu aqui, se você ver tentar contatar meu filho ou qualquer pessoa da imprensa novamente, eu não serei tão compreensivo. Acredite, posso encontrar você onde quer que você se esconda, e a punição será proporcional à sua traição. Entendido? Ele não esperou minha resposta. Virou as costas, sinalizando que a audiência havia terminado. Eu estava dispensada, descartada. Os mesmos dois homens me acompanharam até meu quarto e ficaram parados na porta, enquanto eu, com movimentos mecânicos, jogava minhas poucas coisas em uma mala. Minha mente estava um turbilhão de terror, desespero e uma vergonha profunda. Eu tinha falhado. Falhado com Isabela, falhado com Pedro, falhado com Gabriel, falhado com todas aquelas pessoas que estavam sendo envenenadas. Eu estava sendo levada para fora da mansão, para a garagem, quando ouvi um grito. Elisa, não vai embora, por favor, não vai. Era Pedro. Ele tinha escapado do tutor e corria em nossa direção, seu rosto pálido marcado por lágrimas de pânico. Um dos homens de terno tentou bloqueá-lo, mas o menino se esquivou e se agarrou à minha perna, chorando descontroladamente. Por favor, não deixa ele me levar. Ele vai me trancar de novo. Ele disse que se eu não parar de fazer perguntas, eu vou acabar como a mamãe. As palavras dele cortaram como facas. Trancar de novo. Acabar como a mamãe. O homem de terno o puxou para longe de mim com força brutal. Pedro gritou, uma voz de puro terror infantil. Algo dentro de mim estalou.
O medo se transformou em algo mais, algo frio, duro e absolutamente decidido. Eu não podia ir embora. Não assim, não deixando ele para trás com um monstro. Olhei nos olhos do homem que segurava Pedro. Olhei para o Sr. Almeida, que observava a cena com angústia. Olhei para a câmera de segurança no teto. Então, fiz a única coisa que me restava. Abri minha bolsa, enfiei a mão e, em vez de pegar minha carteira, peguei o cartão de memória que eu tinha escondido dentro de um pacote de lenços. A cópia real de tudo. A que eu não tinha dado para Gabriel. Eu tinha dado a ele um cartão velho e vazio, um blefe desesperado. A verdadeira prova estava comigo o tempo todo. E olhando diretamente para a câmera, segurei o cartão de memória bem alto para que as lentes vissem claramente e gritei com toda a força dos meus pulmões, direcionando minha voz para o interfone ao lado do portão da garagem que eu sabia que levava diretamente para o escritório de Clarendon. Está vendo isso, seu assassino? A sua esposa te denunciou, Isabela te denunciou, e eu tenho a prova. Tudo está aqui. Tudo, e já está na internet, já está nas mãos de dezenas de pessoas. Você pode me matar, mas não vai calar a verdade. Foi um blefe monumental. O cartão estava vazio? Não, mas ele não estava na internet, e não estava com mais ninguém. Mas eu precisei que ele acreditasse que estava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até Pedro parou de chorar, olhando para mim com admiração e terror. Da caixa de som do interfone, a voz de Eduardo Clarendon finalmente veio. Não era mais gelada. Era rouca, distorcida por uma fúria incontrolável, primal. Traga-me essa cadela, agora. A voz de Eduardo Clarendon ecoou pela garagem como um trovão, distorcida pelo interfone, carregada de um ódio puro e absoluto. Traga-me essa cadela, agora. Por um microsegundo tudo parou. O homem de terno que segurava Pedro congelou. O senhor, Almeida, perto do carro, empalideceu visivelmente. O próprio ar pareceu se solidificar ao redor daquela ordem. Foi o suficiente. O blefe tinha funcionado. A semente do pânico havia sido plantada. Clarendon acreditou, nem que fosse por um instante, que sua fortaleza impenetrável havia sido violada, que seu segredo estava vazando para o mundo. E o pânico torna as pessoas estúpidas. Pânico as faz cometer erros. Eu não esperei. Enquanto os refletores da raiva dele estavam voltados para mim, eu agi. Empurrei o homem que segurava Pedro com toda a força que tinha, surpreendendo-o. Ele soltou o braço do menino, tropeçando para trás. Agarrei a mão de Pedro pequena e gelada na minha. Corre! Gritei, puxando-o comigo. Não corri para o portão principal. Era uma armadilha. Corri para o lado, em direção à garagem subterrânea, onde os carros de trabalho e as viaturas dos seguranças ficavam. Havia uma saída de serviço lá, uma porta pesada de metal que levava aos jardins traseiros, que eu usava às vezes para levar Pedro para caminhar longe dos olhos do pai. Parem elas! A voz de um dos seguranças rugiu atrás de nós. Os pés ecoavam no concreto. Pedro corria ao meu lado, ofegante, mas incrivelmente corajoso, seus olhos arregalados fixos em mim, confiando cegamente no meu comando. Atingimos a porta de serviço. Eu a empurrei, mas ela era pesada, rangendo sobre as dobradiças enferrujadas. Por um segundo de puro terror, achei que estava trancada. Então cedeu, abrindo-se para a escuridão úmida da noite e o cheiro acre do mar. Saímos disparados para os jardins. A propriedade era enorme, um labirinto de topiarias, fontes e caminhos de pedra iluminados por luzes de baixa intensidade. Atrás de nós, ouvi os gritos dos homens, mais próximos agora. Eles estavam vindo atrás. O esconderijo! Pedro ofegou puxando minha mão. O esconderijo da mamãe! Eu não questionei. Segui-o enquanto ele me guiava por um caminho que serpenteava para longe da casa, em direção aos penhascos. Ele se esgueirou por trás de uma grande estátua de mármore de um cavalo e empurrou um arbusto denso. Havia uma abertura escondida ali, uma pequena caverna natural na rocha, escondida da vista.
Nos esprememos lá dentro, nossa respiração ofegante ecoando no espaço apertado e escuro. Era úmido e cheirava a terra e sal. Do lado de fora, ouvimos os passos pesados dos seguranças passando correndo, suas vozes gritando ordens confusas. Eles não conhecem este lugar, Pedro sussurrou, seu corpo tremendo contra o meu. Só eu e a mamãe conhecíamos. Ficamos ali, imóveis, por what felt like an eternity. O som dos homens se afastou, substituído pelo rugido constante das ondas lá embaixo. A adrenalina começou a baixar, deixando para trás um rastro de tremor e a fria realidade da nossa situação. Estávamos encurralados, fora da mansão, mas ainda dentro dos domínios de Clarendon. A propriedade toda era cercada. Eles nos encontrariam. Era só uma questão de tempo, e eu tinha um menino de 8 anos aterrorizado sob minha responsabilidade. Precisava pensar, precisava de um plano. O cartão de memória ainda estava na minha mão, um pequeno retângulo de plástico que valia mais que nossas vidas. A cópia verdadeira, a que eu tinha escondido no pacote de lenços. Clarendon achava que a tinha. Ele achava que eu tinha gritado para a câmera sobre aquele cartão, mas ele não sabia que eu tinha feito uma segunda cópia, a cópia real, e a tinha escondido em um lugar que nem mesmo o Sr. Almeida conhecia. Dentro do forro da mala que eu carregava. Ele estava procurando por um fantasma. Enquanto isso, a verdadeira arma estava comigo. Mas de que adiantava? Estávamos presos, sozinhos. Foi então que me lembrei. O telefone. O telefote queimador que Gabriel me dera, na única vez que nos encontramos pessoalmente, depois de eu contar sobre a carta. Se você precisar de mim, realmente precisar, e não puder confiar em mais ninguém, ele dissera, seu rosto sério, ligue para este número. É um celular limpo, só eu atendo. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui digitar. A bateria do telefone estava baixa, 15%. A conexão dentro da caverna de pedra era fraca, mas havia um barra. Toquei o número. Um toque. 2, 3. Atenda, por favor. Por favor, atenda. Alô? A voz de Gabriel do outro lado era cautelosa. Gabriel, sou eu, Elisa. Sussurrei, tentando controlar o pânico na minha voz. Elisa, meu Deus, o que aconteceu? Aqui está um caos. 2 carros com homens encapuzados cercaram a redação há 1 hora atrás. Por pouco não me pegaram. Eu escapei pelo telhado. Eles estão me caçando. O que você fez? Ele sabe, Clarendon sabe de tudo. Ele viu a câmera, ele tem o pendrive original. Eu dei seu nome. Eu disse que te dei a cópia. Eu menti. A cópia verdadeira está comigo. Estou com o Pedro. Estamos escondidos nos jardins da mansão. Eles estão nos procurando. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu conseguia quase ouvir os pensamentos girando na cabeça dele, avaliando o desastre. Certo? Ouça com atenção. A voz dele veio firme, decidida, o repórter surgindo sob o pânico. Você tem a prova. Isso muda tudo. Não é mais uma história. É uma operação de resgate. Onde exatamente você está? Descrevi a localização da melhor forma que pude. A estátua do cavalo, o penhasco. Fique aí, não se movam. Eu vou conseguir ajuda. Que ajuda? A polícia? Ele comprou a polícia, Gabriel. Não a polícia. Algo maior. Eu tenho um contato. Um procurador federal que está há anos tentando enfiar Clarendon na cadeia. Ele não é comprável. Eu vou ligar para ele agora. Eles vão até aí. Aguentem. Não importa o que aconteça. Não separem daquele cartão. A linha caiu. A bateria do celular morreu logo em seguida, mergulhando-nos na escuridão silenciosa da caverna, apenas com o som das ondas e da nossa respiração ofegante. Agora era uma questão de espera, de confiar em um repórter fugitivo e em um procurador que eu nunca tinha visto. Os minutos se arrastaram. Cada som do lado de fora, o farfalhar de uma folha, o grito de uma gaivota, fazia nosso coração acelerar. Pedro se encolhia contra mim, seu pequeno corpo tremendo de frio e medo. Então, ouvimos um novo som, diferente.
Não eram os passos dos seguranças, era o zumbido baixo e distante de motores, vários motores, e o som de um helicóptero, mas não era o helicóptero de Clarendon. Este era mais grave, mais ameaçador. Os gritos de ordens da mansão mudaram de tom, de perseguição para alerta, depois para confusão. Luzes fortes varreram o céu noturno, iluminando a entrada da nossa caverna por um instante. Luzes de holofotes, vindas de fora da propriedade. O som de portas de carros sendo abertas e fechadas com força. Vozes amplificadas por megafones, autoritárias, impossíveis de ignorar. Polícia Federal! Todos na sola! Manter as mãos à vista, repito, é uma operação da Polícia Federal. Eduardo Clarendon está preso. Abandone a resistência. A operação de Gabriel, o procurador. Eles tinham vindo. Um alívio tão intenso que chegou a doer tomou conta de mim. Segurei Pedro mais forte, sussurrando que estava tudo bem, que estava tudo acabando. Mas não estava. O som de tiros ecoou da mansão. Não muitos, 2 ou 3, curtos e secos. Depois, silêncio. E então, passos se aproximando do nosso esconderijo. Lentos, deliberados, ficamos paralisados. Eram eles ou eram os federais? A vegetação na entrada do esconderijo foi afastada. A silhueta de um homem se encaixou na abertura, bloqueando a pouca luz que entrava. Não era um uniforme da PF. Era um terno escuro, agora desalinhado. Era Eduardo Clarendon. Ele estava ferido. Um corte sangrava em sua têmpora e sua respiração era ofegante, mas em seus olhos não havia medo. Havia apenas um ódio frio e resoluto. E em sua mão ele segurava uma pequena pistola. Ele não tinha vindo para se render, ele tinha vindo para terminar o que começou. A luz fraca que entrava na caverna iluminou o cano da pistola, tornando-o um ponto negro e absoluto no centro do meu universo. O mundo exterior, os gritos amplificados da PF, o zumbido do helicóptero, o rugido do mar, reduziu-se a um ruído de fundo abafado. Tudo o que existia era aquele círculo de metal apontado para mim, e os olhos de Eduardo Clarendon, que brilhavam com uma calma aterradora e assassina. Ele não estava com pressa, estava encurralado, e sabia. Mas um animal encurralado é o mais perigoso. Saia! Sua voz era um sibilo rouco quase inaudível sobre o caos lá fora. Saia agora, sua cadela traidora. Você vai andar na minha frente. E se você der um passo errado, se você tentar qualquer coisa, eu juro que vou colocar uma bala na cabeça do meu próprio filho antes que esses federais imbecis possam piscar. Pedro gemeu de terror, enterrando o rosto na minha perna. Meu próprio sangue parecia ter congelado. Ele não estava blefando. A derrota havia removido qualquer restrição que ele ainda pudesse ter. Tudo o que restava era o desejo de infligir dor. Você não faria isso, eu desafiei, minha voz trêmula, tentando colocar meu corpo entre a arma e Pedro. Ele é seu filho. Ele é uma falha. O grito saiu rouco e cheio de veneno. Um ponto fraco sentimental, assim como a mãe. Eu criei um herdeiro de aço e você o transformou nisso, um garoto chorão que se agarra às saias de uma babá. Ele é descartável, assim como você. As palavras eram mais cruéis do que qualquer tiro. Eu vi o rosto de Pedro se contorcer de agonia e incompreensão. A última réstia de lealdade que ele poderia ter pelo pai se desfez naquele momento. Pegue o cartão, eu pensei desesperada. É isso que ele quer. Deixe-o levar. Mas então eu olhei para Pedro, para os olhos cheios de lágrimas daquele menino que havia perdido a mãe para a ganância do pai e que estava prestes a perder a própria vida. E olhei para a arma. Se eu desse o cartão, ele nos mataria mesmo assim. Era o que assassinos faziam. Eles limpavam os traços. Não havia como sair. Não havia como ganhar. A menos que eu mudasse as regras do jogo. Fiz o que ele mandou. Me mexi lentamente, me afastando de Pedro, mantendo as mãos visíveis. Está bem, eu disse, minha voz surpreendentemente estável. Está bem, você venceu. Você quer o cartão? Está aqui.
Lentamente levei a mão ao bolso, fingindo pegar o cartão de memória. Mas em vez disso, meus dedos encontraram o objeto que eu havia agarrado instintivamente da mesa da biblioteca horas antes, quando o pânico começou. Um abridor de cartas antigo e pesado, de metal alongado, com uma lâmina afiada. Em um movimento fluido, tão rápido que nem eu sabia que era capaz, eu não puxei o cartão. Puxei o abridor de cartas e o arremessei, não em Claridon, mas na única lâmpada de iluminação de paisagismo que ficava logo atrás dele. A lâmpada estilhaçou com um estalo agudo e um clarão de luz azulada, mergulhando a entrada da nossa caverna e a área imediatamente ao redor em uma escuridão profunda e repentina. Claridon gritou de surpresa e raiva. Um tiro cego foi disparado, o estrondo ensurdecedor preenchendo o pequeno espaço. A bala ricocheteou na pedra perto da minha cabeça, enviando estilhaços contra meu rosto. Não pensei. Haja! Gritei para Pedro, não palavras, mas um som gutural de fuga. Me joguei para o lado, para fora da linha direta de fogo, e rolei no chão áspero, agarrando Pedro e puxando-o mais para dentro da escuridão da caverna. Acendam as luzes! Iluminem essa área! Ouvi vozes gritando de fora. Os federais haviam ouvido o tiro. Claridon estava às cegas, disparando outro tiro selvagem na escuridão geral, amaldiçoando. E então as luzes chegaram. Não as luzes do jardim. Luzes de holofotes da PF. 3 feixes de luz branca e intensa varreram a área de uma vez, vindos de diferentes direções, fixando-se na silhueta de Eduardo Claridon, que pestanejou, momentaneamente cego. Largue a arma! Largue a arma agora! A voz era eletrônica, impessoal, vinda de um megafone. Era a voz da lei, era a voz do fim. Claridon hesitou por uma fração de segundo. Ele olhou para a escuridão da caverna onde estávamos escondidos, seu rosto uma máscara de ódio puro e frustração. Ele sabia que tinha perdido. Com um urro de raiva que não era mais humano, ele girou e apontou a arma para a fonte da voz, para os holofotes. Ele nunca teve a chance. O som de 3 tiros precisos, curtos e ecoantes, cortou o ar, diferente dos tiros selvagens dele. Estes eram controlados, profissionais. Eduardo Claridon parou. A pistola caiu de seus dedos sem vida, batendo no chão de pedra. Ele olhou para o corte no peito de seu terno impecável, onde 3 manchas vermelhas escuras se espalhavam rapidamente. Ele cambaleou para trás, seus olhos de aço wide com incredulidade, não com dor, mas com a impossível realidade de que ele, Eduardo Claridon, havia sido derrotado. Ele caiu de joelhos e depois tombou de lado, imóvel, seus olhos ainda fixos no vazio, vidrados. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo avanço rápido dos agentes da PF, gritando ordens, cercando o corpo. Eu só consegui apertar Pedro contra meu peito, cobrindo seus olhos, tentando proteger rindo o horror final do homem que havia sido seu pai. Seu choro era abafado pela minha blusa. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Estava acabado, realmente acabado. Um agente coberto de equipamento tático apareceu na entrada da caverna, sua lanterna iluminando nosso rosto. Elisa? Pedro? Estão feridos? Eu balancei a cabeça, incapaz de falar, ainda em estado de choque. Estão seguros agora, estão seguros. E quando aquelas palavras finalmente penetraram, a barreira que mantinha meu próprio terror e trauma contidos se quebrou. Deixe-me desabar no chão frio da caverna, segurando o filho de Isabela, e chorei. Chorei por ela, chorei por minha filha. Chorei por Pedro, chorei por todas as vidas destruídas pela ganância de um homem. E, finalmente, chorei por nós, por termos sobrevivido. O império de Eduardo Claridon tinha caído. E nós, as 2 almas mais frágeis em seu caminho, éramos as únicas que haviam escapado de suas ruínas. O agente da Polícia Federal não tentou nos apressar. Ele ficou parado na entrada da caverna. Seu contorno imponente bloqueando a visão do corpo do lado de fora, oferecendo um pequeno porto seguro em meio ao caos.
Outros agentes se moviam com eficiência profissional, cercando a área, falando em rádios, a luz azul e vermelha de suas viaturas, pintando as árvores com cores de urgência. Pedro chorou até não conseguir mais, seu pequeno corpo exausto contra o meu. Meu próprio pranto era silencioso, um alívio profundo e doloroso que lavava um pouco do terror dos últimos dias. Precisamos levá-los para fazer depoimento, o agente disse, sua voz mais suave agora. E um médico precisa verificar se estão bem. Eu acenei, incapaz de formar palavras. Com movimentos lentos e doloridos, me levantei, puxando Pedro comigo. Ele se agarrou à minha mão, seus olhos vermelhos e inchados, evitando olhar para o lado onde o corpo do pai jazia, agora coberto por um lençol branco. A caminhada pela propriedade foi surreal. A mansão, outrora um símbolo de poder impenetrável, agora estava invadida por dezenas de agentes. O Sr. Almeida estava sendo levado por 2 policiais. Seu rosto, uma máscara de choque e resignação. Ele me olhou, e em seus olhos eu não vi malícia, apenas um profundo cansaço e talvez um lampejo de alívio. Dentro de uma viatura, com cobertores térmicos em nossos ombros, Pedro finalmente falou, sua voz rouca e quebrada. Ele ia me matar. Não ia, Elisa. Eu o puxei para um abraço. Não importa mais, querido. Ele nunca mais vai machucar ninguém. Você está seguro. O depoimento na delegacia foi um blur. Contei tudo, da carta ao pendrive, da descoberta no duto à perseguição final. Mostrei o cartão de memória verdadeiro, o talismã que havia custado tanto. Um procurador federal, um homem sério de cabelos grisalhos, chamado Dr. Augusto, me ouviu com atenção intensa. Você foi incrivelmente corajosa, Elisa, ele disse quando terminei. Arriscou sua vida não por si mesma, mas por inúmeras outras. Isabella Clarendon finalmente teve justiça. O nome dela ecoou na sala. Justiça. A palavra soava estranha, mas doce. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de manchetes nacionais. Império de Clarendon desaba. Magnata da mineração morre em confronto com a PF. Projeto Minotauro. O cemitério toxico escondido pelo bilionário. Babá e filho herdeiro são heróis de denúncia que derrubou o império criminoso. Nossa história estava em toda parte. Gabriel Costa, vivo e incólume, foi quem quebrou a história primeiro. Seu artigo sendo a faísca que incendiou o país. A cópia que eu lhe dei era vazia, mas ele tinha suas próprias fontes, seus próprios furos. Minha ligação desesperada e a intervenção do procurador foram o empurrão final. Pedro foi colocado sob a guarda temporária do Estado, mas eu me recusei a deixá-lo sozinho. Fiquei em um abrigo providenciado pela justiça ao lado dele. Ele tinha pesadelos terríveis. Às vezes chorava por seu pai, não pelo homem que ele se tornou, mas pela sombra do pai que ele desejara ter. Eu o confortava, cantando aquela mesma canção de ninar, até ele adormecer. O testamento de Isabella foi encontrado em um cofre secreto, junto com outras evidências que incriminavam ainda mais o marido. Ela deixava tudo para Pedro, com uma cláusula clara. A fortuna da família seria usada para descontaminar as terras indígenas, indenizar as famílias afetadas e criar um fundo para crianças vítimas de violência corporativa. Eduardo Clarendon, ironicamente, financiaria sua própria redenção post-mortem. Um mês depois, sentada no banco de um parque, observando Pedro balançar num balanço, com uma expressão tranquila que eu não via nele antes, o Dr. Augusto se aproximou. Elisa, cumprimentou, sentando-se ao meu lado. O juiz decidiu. A guarda permanente de Pedro foi concedida a uma tia, irmã de Isabella, que vive no interior de Minas. Ela é uma mulher simples, professora. Quer muito conhecê-lo. Meu coração apertou. Eu sabia que esse dia chegaria, mas não estava preparada. Ele vai estar bem? Minha voz falhou. Vai, ela é uma boa pessoa. E você? Ele fez uma pausa olhando para Pedro. Você sempre será parte da vida dele. Isso ninguém tira.
No dia da partida, Pedro me abraçou com uma força que surpreendeu a ambos. Você vai me visitar, Elisa. Promete? Todos os meses, prometi, enxugando minhas lágrimas e as dele. E você vai me contar tudo sobre a nova escola, seus novos amigos. Ele acenou, tentando ser corajoso. Vou cuidar da tia Celina. Como você cuidou de mim? E então ele se foi, levado pela assistente social, dando tchan com a mão até sumir de vista. A solidão que se seguiu foi profunda. A missão que havia consumido cada pedaço de mim havia acabado. A casa silenciosa que eu temia agora me esperava. Mas eu não era a mesma mulher que havia entrado na mansão Claridon. Parte da generosa recompensa por ter ajudado a desvendar o caso, oferecida pelo fundo que agora Pedro controlaria, foi para mim. O suficiente para eu nunca mais precisar me preocupar com dinheiro. Mas o dinheiro não importava. O que importava era o vazio. Até que uma carta chegou. Não era de Pedro, era de Gabriel Costa. Elisa, a história que nós vivemos precisa ser contada. Não a minha versão, não a sua versão, a versão completa. A história da Isabela, da sua coragem, do Pedro. Escrevi um rascunho, mas ele não está certo. Precisa do seu toque, precisa da sua verdade. O mundo precisa saber o que aconteceu naquelas paredes de vidro. Precisa lembrar o nome dela e o seu. Me encontre no café, sempre às 15h. G. Li a carta 3 vezes. A mão tremia. Contar a história, reviver tudo aquilo, mas então lembrei dos olhos de Isabela na foto, da sua coragem silenciosa, de Pedro tentando ser forte, e da minha própria jornada, da mulher quebrada que encontrou uma força que não sabia ter. Era isso, esse era o meu próximo passo. Garantir que aquilo nunca fosse esquecido. Fui ao café no dia seguinte. Gabriel estava lá, em uma mesa no fundo, com uma pilha de papéis e 2 laptops. Ele me viu e levantou um café para mim, já pronto. Então, ele perguntou, um sorriso cansado, mas esperançoso em seu rosto. Vamos contar uma história? E eu sentei e comecei a falar. E aí, o que você achou da coragem da Elisa? Será que ela e o Pedro finalmente encontraram a paz que mereciam? Conta para mim aqui nos comentários o que você faria no lugar dela e se você confiaria em alguém como o Gabriel depois de tudo isso. Vem fazer parte da nossa família, se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Ativa o sininho para ser avisado sempre que uma novela nova chegar. Deixa seu like, isso ajuda demais o canal a crescer. Agora me conta uma coisa. Deixa aqui nos comentários o seu nome e de onde você está assistindo. Eu amo saber de cada cantinho do Brasil que está com a gente. E um abraço especial para Dona Roberta de Minas, Dona Helena, para o Rubens de São Paulo e Alice de Cotia, que estão sempre aqui, comentando e acompanhando cada história com tanto carinho. Vocês são incríveis. Espalha essa história. Compartilha este vídeo com alguém que também vai amar. Clica no botão compartilhar e manda direto no WhatsApp para quem você sabe que vai adorar. E não vai embora ainda, hein? A próxima história já está esperando por você. A governanta calada sabia todos os segredos da família bilionária. Até hoje. Tenho certeza que você vai amar. Clica na tela ou na playlist ali embaixo que eu já começo a próxima história para você. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima.